Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Olha, gente, apareceu a Fujona. A Fujona apareceu. Sandra Pimentel. Tá vendo, gente? Tá vendo? Eu vim aqui dar as caras, dizer eu estou aqui. No gravado. Vamos deixar bem claro que o programa está sendo gravado. Mas estou aqui, né, gente? Importante que eu estou aqui. De alguma maneira, eu estou aqui. Boa noite a todos. Nós pedimos primeiramente, né, Sandra, desculpa para vocês por esse programa estar sendo gravado. Gente, amanhã, sábado, 29/10, temos a presença do nosso irmão espiritual, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, aqui na casa, onde será aplicado o fluido medicamentoso. E acontece que, como eu falei, a Sandra tem um compromisso em Ribeirão? Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Doutor Issal vai estar lá aplicando, né? O fluido, composto. Né? O composto. E eu tenho que estar aqui na loja, e eu tenho que abrir a loja às 6:30 da manhã. Então, gente, parece que não, mas vai ficar de pé o dia todo. É muita energia, muito dispêndio de energia. Então, assim, aí nós resolvemos que, para eu ir para casa, fazer meu banho de ervas, descansar um pouco, reequilibrar minhas energias, para sábado estar linda e bela, formosa, cheia de amor para dar para todos que vêm aqui ao TENS, gente. A gente fala brincando, mas é verdade, né? A gente tem que ter um sorriso, a gente tem que ter um abraço, a gente tem que ouvir as pessoas. E se a gente não está bem energeticamente, né, Sandra? Não tem o que passar, né? Não tem o que passar. E as pessoas vêm aqui ao Templo Espiritual Maria Santíssima, você que é a primeira vez, as pessoas vêm à casa, à igreja, procurar um conforto, né? Sim. Elas querem ser ouvidas, elas querem ser atendidas e a gente tem que estar bem. Não adianta, como algumas vezes as pessoas falam, eu não estou bem, mas eu vou lá trabalhar para eu ficar bem. Uhum. Mas se você não está bem, você vai, como é que se diz? Sugar, vampirizar, né? Acabar atrapalhando, né? O outro, né? Então, a gente que estamos na casa há muitos anos, a gente tem, eu, por exemplo, já estou há 11 anos e já entrei na casa, Sandra, foi em maio, no mês de maio. Na primeira semana eu já estava em curso de educação mediúnica. Então, assim, sempre a espiritualidade direcionando as coisas, ensinamentos, como eu falei até para o pessoal, né? Eu aqui dentro, eu já passei por todos os setores. Quando eles falam, porque não sei quem tem mais tempo de ambiente, não sei o quê, eu falei assim, olha, mas eu já passei por todos os setores, hoje eu percebo por quê. É isso, né, Sandra? A gente percebe que nós fomos preparados, né? Mas tudo isso foi para explicar para vocês por que o programa gravado. Mas outras oportunidades que houver, mesmo que a Sandra não esteja, eu vou fazer o programa. Eu já fiz um programa sozinha entre aspas, porque os amigos veio junto. A gente estava lá em Canoas semana passada, aí o pessoal, gente, aliás, o pessoal de Canoas mandou um beijo, um abraço para você. Para eles, outro. Muitas pessoas que assistem. Vi lá o seu Charles, né? Que está sempre mandando mensagem, mandou te mandar um abraço, um beijo. Pra ele. Ele é muito carinhoso, deve estar assistindo a gente, né, seu Charles? E o pessoal veio me falar, Sandra, a Simone estava lá fazendo o programa sozinha, mas o Arthur Gabriel estava ajudando, só ouvia a fala dele. Você conseguiu arrastar ele para te ajudar. Já é um passo, né? Não, eu sou uma pessoa que eu sei negociar, gente, né? Sem falsa modéstia. Eu falei para ele assim, colocamos uma palestra, enquanto a palestra estava sendo transmitida, eu falei para ele assim, você tem duas opções. As pessoas gostaram da voz dele. E algumas pessoas, a Paula falou assim, que só via as mãos dele, né? E eu falei assim, as pessoas gostaram da vossa voz. A gente tem que fazer a prece. Então, você vai fazer a prece. Ele, não. Desamiga, eu não vou fazer. Desamiga. E ele recuou, gente. Eu falei assim. Aí ele fez assim, como você é uma pessoa, quando fala uma coisa, é aquilo, eu falei assim, então, tá. E aí? Eu apareço. Eu falei assim, então tá bom. Ele apareceu, então? Ele apareceu. Eu gosto muito dos amigos Gabriel. Ele é muito 10. Muito ele é um humilde, doce, né? Um menino né? muito querido, né? E cada vez mais ele está melhorando no trabalho dele. Sim. Ele é muito dedicado. Ele é um geminiano
Bravo. Né? Ele é bravo. Ele é bravo, ele quer que a gente anda na linha, né? Sim, ele é bravo. Quando ele fala bravo com a gente fica E quietinho. ele é novinho, gente. Ele deve ter o quê? Uns 17, 18 anos? Já deve ter 18, já né? fez 18? Já fez 18, Os amigos. já fez 18. Mas é um amor de pessoa. Como todos, eu gosto de todos aqui. Gente, estão preparando uma vinheta para o programa. Olha, Sandra, que legal. no dia 18 de novembro, dia 18, qual você não vai estar aqui, o programa vai estar fazendo um ano. Tem que ter bolo, hein? Então. Tem que ter bolo. Vamos gravar, a gente pode gravar. Programa de um ano gravado, gente. O que eu faço com a Sandra Pimentel? Eu vou começar Responda a chorar. aí ao Ricardo Basso. Chorar. Eu quero o programa. Eu já sei. Eu gravo e deixo uma mensagem. Pronto. Combinado, fechado. Então a gente poderia fazer melhor. Você vai estar onde? Em que estado? Não sei se é Rio de Janeiro, acho que é Rio. Rio de Janeiro. A gente vai pensar, eu pensei alguma coisa assim, você entra ao vivo, e eu posso estar fazendo o programa e você entra. Tá bom, vamos Acho ver que seria se houver melhor. essa possibilidade. À noite haverá essa possibilidade. Veja, gente, eu não estou intimando, eu estou só dizendo assim, sutilmente que haverá essa possibilidade, né, Sandra? Sim, você entendeu, entendi, né, Sandra? entendi. Eu só estou pedindo, tá? Claro. Não, pelo claro, amor de Deus, você não veja pelo outro lado. Quem sou né? eu e o Gabriel para ir contra? Gente, brincadeiras à parte, né? Mas cada programa é um novo aprendizado. E esse programa, apesar dele ser gravado, mas como sempre, é um programa inédito. Hoje a gente vai falar sobre a Teresa de Ávila, né? Ela que inspirou a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa sempre orava, pedia, se inspirava nessa irmã querida. E hoje vai ser mais uma noite, né? Essa gravação vai ser mais uma noite de ensinamentos para todos nós. Com certeza, Sandrinha. E o interessante, né, nessa inspiração que a nossa irmã aqui, Teresa Dávila, que no dia 15 de outubro, Sandra, foi o dia dela, né? Porque todo dia é dia de um santo. Uhum. Então, o dia 15 de outubro é o dia de Santa Teresa, né? Porque ela faleceu em 15 de outubro de 1582. E no dia 15 nós estamos fazendo homenagem a Anália Franco, né? Que era o dia das professoras. Então, tivemos Não deu para falar dela, né? Mas aqui estamos, esse exemplo de mulher também. Foi um exemplo de mulher, porque naquela época ela tinha problema de tuberculose, que é uma doença que contagia, né? Você pode, por exemplo, se Deus me livre, com tuberculose, alguém vai usar esse microfone, fica contaminado. Uma xícara que o menino ficou de trazer para nós com água, por exemplo, né? Não estou cobrando nada, não, né, Sandra? Eu seria incapaz de uma coisa dessa. Seria incapaz. Assim, seria o quê? Incapaz. Gente, incapaz. Que susto. Pensei que eu tinha ouvido alguma coisa errada, Sandrinha. Não. Mas, imagina aquela época, e ela tinha essa doença e cuidava de outras pessoas. Hoje, uma doença que pode ser curada, né, Sandra, com vacinas, injeções, tratamento, né? Médico. E hoje as pessoas têm menos preconceito, porque antigamente uma tosse mais forte, que eles chamavam, tinham até uma gripe, acho que chamava, era galopante, que era uma coisa muito forte. Minha avó que falava isso, né? Então, para ela cuidar das pessoas, ter aberto asilos, né? Uhum. Asilo não, como é que chama, Sandra? Conventos. Sim, conventos. Conventos, né? Hospitais, asilos também ela acabou criando. Ela foi até rebelde. Ela era uma mulher rebelde naquela época. Mas para você fazer alguma coisa nesse mundo, a gente tem que ser rebelde, né? Muitas vezes a gente é considerada rebelde. Porque quando você quer fazer alguma coisa, você vai contra a opinião das pessoas, você vai contra aquilo que as pessoas não querem mudar, né? Às vezes as pessoas armam, né? Porque quando a pessoa ela resolve fazer o que é certo, a pessoa ela é perseguida, né? Então, infelizmente, aí vai o teimoso, vai a teimosa e tem que fazer o que precisa ser feito. O povo até falava que ela era muito aparecida, ela queria se aparecer nas coisas que ela fazia, né? E a gente vai ver aqui as reencarnações dela
E era uma pessoa que simplesmente estava cumprindo, como sempre, a sua missão. Hoje até estava conversando isso com o Kitadai, que o termômetro para saber se o seu trabalho está sendo bem realizado é se alguém começar a falar mal de você, por todos os cantos as pessoas falarem mal de você, e você começar a ser perseguido. Mas também tem uma palestra que nós vamos trazer de Dom Carlos Ramires, né, Sandra? Sim. A qual a gente estava ouvindo agora. Ele fala sobre perseguição também, né? Sim, fala. E, como ele mesmo diz, quem tem medo de ser perseguido vai acabar sendo mesmo. Porque se alguém te persegue porque ela está lá atrás. Então, você tem que continuar seguindo. Não tem que parar, porque se você para, a pessoa vai te alcançar. E a gente só persegue alguém que está à nossa frente, né? Ninguém vai perseguir quem está atrás. Quem está sem luz, né? Não é? Quem vai ficar perdendo tempo quem está no escuro, nenhum, né? De jeito nenhum. Por isso que a gente não pode... e assim, não entrar nessa energia, né? Não deixar essa energia te contaminar. Se a pessoa está te perseguindo, faz sua prece, faz sua oração. Aqui a gente se apega muito com o doutor Adolfo, né? Quando alguma coisa acontece, a gente já pede logo para o doutor Adolfo, que é o mentor dessa casa. Foi ele que nos trouxe, né, todos nós que estamos aqui hoje. E quando acontece alguma coisa, né, que não está em conformidade, né, com o que a gente gostaria que fosse, a gente já fala, né, doutor Adolfo, dá força, ajuda, né, para que a gente possa vencer, para que a gente possa passar. E a gente acaba passando, de uma maneira ou de outra, a gente acaba passando. Tudo passa, né, Sandra? Tudo passa. Tudo passa. Então, ela, né, Teresa d'Ávila, nasceu em Ávila, Espanha, aos 28 de março de 1515. O seu grande desejo era de ver Deus. Teresa levava Teresa a realizar uma fuga. Ela pensava assim, Sandra, ela estudava muito sobre os mártires, né? Ela e o irmão. E ela pensava assim, eu também posso ser uma mártir. Porque todos os mártires, antes de morrer, conseguiram ter uma visão de Deus, Sim. Da espiritualidade, né? Então ela pensava assim, quando criança. Então eu vou ser mártir, vou fugir de casa e eu vou ver Deus. Só que os pais dela começaram a perceber que ela estava com esse intuito. Então, começou a tomar mais conta dela e do irmão. E, graças aos cuidados dos pais, ela não foi para um local onde viviam mártires para ser executada. Olha como a pessoa já vem com o dom, né? E os pais com o dom de ter que cuidar, de proteger para que possa cumprir a missão. E ela viu Deus, né? Mas não do modo que ela queria, assim, sendo É que a vontade queimada. dela, né? Era tanta, né? Era tanta adoração para ver Deus, né? Ela tinha tanto amor, tanta devoção, que ela não mensurou ali, né? A problemática que ela poderia estar passando, né? É verdade. E na inocência de criança. Na inocência de criança. É aquilo, Sandra, entra também naquilo da palestra do Dom Carlos Ramires, que ele fala da pressa. Lembra aquela parte que ele fala que o cigano não tem pressa, que nós não devemos ter pressa para nada nessa vida, devemos deixar as coisas acontecerem naturalmente, né? Naturalmente, né? Ligou o microfone, Sandrinha? Liguei. Naturalmente. E aí a gente pega aqui que ela tinha, o espírito sabia o que ia fazer, mas já estava com pressa, né? Para realizar a missão logo, né? E ia fazer de qualquer maneira e não ia executar como no momento certo, né? É uma das coisas que vocês vão ouvir na palestra de Dom Carlos Ramires. E é uma coisa que a gente tem que trazer para nós, né? Ter um pouco mais de calma, de cautela. Ele fala também do planejamento, de tudo que vamos fazer, né? E é interessante essa palestra dele, Sandra, também, casando aqui com a Madre Teresa d'Ávila, que ele fala sobre as flores. Você lembra aquela parte? Sim. E ela sentia, ela dizia que as flores falavam com ela. Então, você vê como é que a espiritualidade, quando a gente está preparando o programa, ajuda tudo, nos inspira.
haver uma palestra, as coisas batendo as informações. E ela diz que as flores falavam com ela, as flores não exalam somente o perfume, e Dom Carlos Ramires fala que quem é muito apressado, quando chega no plano espiritual, é colocado para o cultivo, né? Ou plantar flores e plantas, né? Olha só. Porque a pessoa, quando ela cuida das plantas, a pessoa vai mexendo ali com as flores, a pessoa vai ficando mais calma, mais feliz, né? Vai analisando ali certinho, né? Cortando, podando para elas ficarem no mesmo tamanho. Imagina quem cuida de um jardim, de uma plantação, né? Como é bom. Não, mas você lembra que eu falei hoje para você na hora do almoço que na segunda-feira eu peguei e fiquei cuidando das ervas? Sim. Lembra que eu falei que eu estava passando, que eu me senti tão amparada, gente? Me senti tão amparada espiritualmente que realmente você vai cuidar de plantas, ervas. É um carinho, né? Uma delícia. Nossa casa fica assim, um ambiente super gostoso. E aí a gente fala tudo isso para dar um pouco de ensinamento, trazer um pouco do que nós passamos, o que a espiritualidade passa no nosso dia a dia. Né? É verdade. Uma vez eu cuidava de um evento aqui na casa chamado Espadeio. Não sei se você estava nesse dia. Lembro do que você cuidava. Sim. Mas uma vez o que nós fizemos? Né? A gente não tinha dinheiro para comprar flores. E eu queria o ambiente todo florido, cheiroso, né? Aí uma das voluntárias, a Valéria, não sei se ela está assistindo a gente, Valéria Moreira, ela trouxe uns potinhos, até uns copinhos assim de vidro, e ela comprou na feira hortelã, alecrim e arruda. Aí o que a gente fez? A gente colocou a água, né, no copinho, e a gente colocou um galinho de cada um e a gente espalhou por todos os ambientes. Imagina o cheiro que fica aquilo, né? Aí, por onde as pessoas passavam, né, pelo corredor do Espadeio, para receber as terapias, foi um sábado, aquilo estava exalando um cheiro super gostoso. E exemplo disso eu fiz uma vez na minha casa também, né? Achei que a minha casa estava precisando de uma energia e que só colocar um galho ali não ia dar certo. Aí eu também arrumei lá uns potinhos, uns vasinhos, espalhei pela casa toda, né? Imagina, acalma todo mundo, né? Fica todo mundo assim zen. Ficou a dica, né, meninas? Ficou a dica. Sandra deu a dica, para brigar, fica muito gostoso, fica muito gostoso. A Sandrinha acabou de dar a dica, né? Para você ajudar aí na energia da sua casa, sem muito... E fica uma coisa requintada, né? Fica. O libriano já olha o lado que o libriano já gosta já viu o requinte, né? Do bonito, né? Não gostei. Tá certo, tem que ser mesmo. Cigano é assim. E aos 20 anos, ela saiu da casa paterna para o mosteiro das Carmelitas, para chegar, porém, ao estado de plena integração com Deus. Pois ela viveu 20 anos em meio a provações, doenças graves e continuadas, e uma intensa dificuldade para orar. Após esse conturbado período, Teresa não teve outra vontade, senão de conhecer e amar a Deus. Porque a vida dela, né, pois perdeu o pai, ela tinha 12 anos, ela ficou órfã de mãe. Então ela passou por muitas provas, todas as pessoas, Sandra, que a gente começa a observar, que vai fazer o lado caritativo, que tem uma missão, tem uma vida bem sofrida quando criança. Já começa o negócio quando criança, né? Bem sofrido mesmo, né? Verdade. A gente tem um exemplo, Chico. Vários. Né? Vários. Chico, Teresa, várias. A Teresa de Calcutá, né? Que com 18 anos ela foi morar, né, em outro lugar, ficou sem ver a mãe dela. Isso, né? Que o governo proibiu, né? Então você vê que é sempre cortado aquele laço com a família, que a nossa dor, né, Sandra, quando a gente tem muita dor por uma situação, se a gente se entrega para a caridade, essa dor é amenizada. Sim. Parece que a caridade passa a ser um anestésico. Eu estou falando de causa própria. É verdade. E é verdade. Ela foi uma mulher forte, corajosa, inquieta, livre para a época. Não ficava satisfeita com pouco. Percebeu os descaminhos da vida carmelita.
Sendo assim, ela propôs mudanças internas na ordem, embora não fosse uma tarefa fácil, já que enfrentaria grandes reações contrárias. Mesmo assim, dedicou-se a esse propósito. Né? E ela acabou formando em 1593 uma ordem, uma congregação de carmelitas. Essas aqui foram anotações que eu fiz aqui, né? Imagine, 1593. E aos 47 anos, em 1562, ela abandona sua comunidade para dar vida ao primeiro carmelato descalço, que é esse que eu estou falando. No dia 24 de agosto desse mesmo ano, os sinos do Carmelato de São José, em Ávila, repicavam festivos anunciando um novo mosteiro e mais um sacrário. E depois ela tornou-se amiga desse senhor aqui, São José, e o qual ele tinha o mosteiro dela lá feminino e esse masculino. Eles tornam-se amigos e ele dá muita ajuda, muitos conselhos a ela, porque a gente geralmente precisa de alguém para nos ajudar a segurar a situação, né? Imagina naquela época, né? Como a reformadora do Carmelo, Teresa combinou uma singular vida contemplativa, aliado a um notável talento administrativo. Ou seja, já que ela naquela época resolveu criar esse carmelato aí, ela tinha que administrar, ela tinha que cuidar, ela tinha que fazer de tudo, né? Então, olha, ao exemplo dessa mulher. Depois dizem que mulher é um sexo frágil, né? De onde que tiraram isso, Sandra? A gente ainda precisa verificar a origem dessa história aí. Entender, né? Agora é com você, Sandra. Tá bom. Teresa também foi uma brilhante escritora. Suas obras são firmadas em realidades firmes, fuga do passado e dos desejos, a prática das virtudes e uma visão de Jesus profundamente enraizada no Evangelho. Seus livros são doutrinas sólidas da vida interior, caminho seguro para quem quer buscar a Deus. Seguindo os ensinamentos dela, chega-se à experiência do Mestre Jesus. A gente vê, né, que ela realmente tinha uma devoção assim por Deus, né? Uma devoção. Os últimos meses de sua vida foram de sofrimentos contínuos, trabalhos e contradições por vários motivos. A extrema pobreza, as dificuldades de suas filhas de São José de Ávila, os assuntos íntimos de sua família, as lutas entre os chefes dos carmelitas descalços, tudo isso ela amargou no fim de sua passagem pela terra. Tem muitas pessoas, né, que falam a respeito, muitas vezes, da provação financeira. E o próprio Chico, né, ele teve muitas dificuldades financeiras. A gente vê que as dificuldades financeiras, elas também fazem parte de uma aprovação para ver, né, se a gente vai aguentar firme na nossa fé. Tem muitas pessoas, Simone, que quando estão devendo, quando estão sem dinheiro, quando sofrem privações, as pessoas se revoltam, se sentem injustiçadas, se revoltam mesmo, né? E a gente vê que esse é o momento tão misericordioso que Deus está te dando para você aguentar firme, né? Para você ter fé, para você se apegar a Deus. Porque, como você estava falando, tudo passa, né? Isso também vai passar, né, Simone? Essas coisas boas passam, né, Sandra? Não porque as Simone? coisas ruins vão permanecer. É verdade. Não tem o porquê. Não tem, gente. Por isso então, nós temos as 4 estações do ano também, é verdade. Né? E assim... que também passam. O Dom Carlos Ramires, na palestra dele, ele vai falar que os ciganos, eles buscam ter uma boa carroça, uma boa casa, um bom cavalo, né? No plano espiritual, eles têm todo esse cuidado, e a gente também tem que querer ter um bom carro, querer ter uma boa casa, querer ter coisas boas, uma boa profissão, mas nem sempre no momento que a gente está vivendo é possível, né? A gente não pode se desesperar.
Então, se o seu carro, né, tá quebrado, se o seu carro bateu, você não tem dinheiro para consertar, né? O seu carro, ele não é você, né? É apenas uma fase. A sua casa, procura deixar a sua casa limpinha, arrumadinha, tudo no lugar, né? Se as coisas estão fora do lugar, procura, corre o mais rápido que você puder, organiza tudo, né? Se você não tem dinheiro para pintar a sua casa, lava, né? Não deixa aquelas... Como que é o nome daquilo que fica na parede? Mofo. Os mofos na parede, a casa rachada. Procura, pelo menos, limpar, deixar tudo arrumadinho, bonitinho, né? Para que a sua casa fique bem. Mas não se desespere, porque você não é a sua casa, você não é o seu carro, né? Busque conhecimento, se fortaleça e logo, logo você vai vencer, né? A gente vai vencer, a gente já passou tanta coisa, já vencemos, né? Com certeza. E uma das coisas que Teresa também ensinava para as mulheres era isso que você está falando. Cuida da sua casa, cuida de você, mantenha-se bela. E todos esses conselhos que você está dando aqui, ela dava para as mulheres na época. Então, ela era crucificada. Como falar isso para as mulheres, né? E uma das coisas que os ciganos também nos ensinam, né? Se você puder, você mesmo pintar a sua casa. Sim. Você colocar a sua energia lá. Você falar assim, eu fazer isso. Eu já fiz isso também, em casa. Que eu aluguei. Já fiz isso, eu amei. Antes mesmo de conhecer o clã, né? E eu... Nossa, fiz isso com uma alegria tão grande. E foi foi logo que eu saí de casa, arrumei um apartamento. Nossa, eu pintei aquilo com tanto amor, tanto carinho. Gostoso, né? E foi o melhor lugar que eu já morei também. Até hoje. O melhor. Eu também tem horas que eu penso em voltar para aquele local. Mas a energia não volta. É que você quer voltar, né? A viver aqueles momentos que você viveu, né? Tem que olhar para frente. Todo esse trabalho de valor inestimável fez com que, em 27 de setembro de 1970, o Papa Paulo VI concedesse a ela o título de doutora da Igreja. Esse título representa o respeito pela sua literatura, já que são escritos eminentes e coerentes à doutrina do Mestre Jesus e serve como orientação espiritual para todos os cristãos. Ele reformou o Carmelo para mais vigorosa observância a serviço da causa do Mestre Jesus, amou profundamente a vida que levava em oração e obediência ao Evangelho, tinha dotes de governar, ela era empreendedora, jovial, pedagoga. Para suas fundações deve de ser andarilho, mas vivia longo tempo enclausurada, né, Simone? Sim. Alternando coro e trabalho, mortificação e doação. Teresa de Jesus, primeira mulher a ser declarada doutora da Igreja, madre reformadora, mestre espiritual, patrona dos escritores, patrona dos jornalistas, glória sem par do Carmelo, da Igreja e da espiritualidade. Aí aqui você segue falando de Chico Xavier, né? Não, aqui foi uma história bem interessante, né? Que ela estava para atravessar um rio, porque o convento ficava do outro lado, e começou a abrir um temporal, formar-se um temporal. E ela calculou, eu tenho que passar antes do temporal, porque senão o rio vai encher e eu vou morrer afogada. E ela pegou, como sempre, pensando em Deus, em Jesus. Eu vou, Senhor, o Senhor vai me ajudar e eu vou conseguir fazer essa travessia antes do rio encher. Só que o rio encheu. Aí ela começou a chamar a Deus, a gritar, e ela conseguiu ser socorrida, né? E ela pegou, naquele momento, agradecendo a Deus por tudo que ele fez a ela. E aí Deus fala para ela, né, que Teresa, é assim que eu trato os meus filhos, as minhas pessoas amadas. Aí ela parou e falou assim, ironicamente, por isso que eu vejo que o senhor tem poucos seguidores. Né? Porque assim, a gente vê daí o seguinte, as pessoas só querem estar com Deus quando tudo está certo, né? Está tudo perfeito, maravilhoso, e se deu algum problema,
não vou mais ao Templo Espiritual Maria Santíssima, não acredito mais naqueles guias, porque eles falaram que ia acontecer tal coisa, que ia fazer, aí fulano faleceu, alguma coisa deu errado, não era isso que eu queria e acabou. Coloca a culpa, né? Então nós devemos ter a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. As coisas ruins fazem parte do nosso crescimento espiritual, né, Sandra? É com as coisas ruins que nós crescemos. Elas que nos impulsionam. Sei que você pode estar passando por uma situação, você fala assim, é fácil. Não, a minha vida não é fácil, a da Sandra não é fácil, né, não, Sandra? Mas a gente está sempre aqui sorrindo, acreditando em Deus, em primeiro lugar, e na espiritualidade. E, como disse o Ramires, se vem uma coisa ruim no momento, é porque está para chegar uma coisa boa, né? Então, não fica aí desanimado, desanimada, triste. Procure se organizar. Reflita no que você errou, o que levou a essa situação, né? E também a nossa felicidade não está na mão do outra pessoa. Uma outra pessoa vai se aproximar de mim se eu estiver feliz, porque essa minha energia né, vai contagiar a pessoa, vai falar assim, nossa, que pessoa feliz, que pessoa alegre, eu quero estar com essa pessoa. Então é isso que você deve pensar, eu quero ficar com fulano para que ele me faça feliz. Não, você tem que ser feliz, estar feliz, para que a sua felicidade se ajunte com a felicidade dele, porque a sua felicidade... A sua paz é a minha paz, né? Lembrou-se da época da Central? Lembrei. Ele sempre leva isso para a vida. E eu estava outro dia fazendo a Hora do Ângelus e uma moça, uma frequentadora aqui da casa, né? A Beth, ela chegou perto de mim e ela falou, Sandra, você já leu esse livro? Ela me mostrou, eu não me lembro o nome do livro. Eu falei, não, eu nunca vi falar desse livro. Ela falou assim para mim, olha, eu estou lendo, depois que eu ler, eu vou te emprestar para você ler. Conta a história de um soldado, não sei se vocês conhecem, se vocês já viram, depois que eu estiver lendo, eu vou trazer ele aqui. De um soldado, Simone, que ele foi para a guerra, ele participou da Segunda Guerra Mundial, uma história verídica, e que ele se arrumava, ele fazia barba, ele lavava a roupa dele, ele procurava estar bem, porque ele falava assim, olha... se eu tiver todo largado, vai ser mais difícil eu enfrentar a situação. Mas se eu me arrumar, né, se eu cuidar dos meus dentes, se eu cuidar da minha roupa, se eu tiver, né, com a barba feitinha, arrumadinha, eu vou estar trabalhando a minha autoestima. E com a minha autoestima eu vou estar bem. Se eu estiver bem pessoalmente, eu vou passar pelas situações. E, né, a história, depois quem lê o livro vai entender melhor. Mas eu achei uma sacada super interessante, porque pode perceber, né, quando você está na sua casa, até pessoas que fazem home office, se a pessoa acorda, vai direto trabalhar, o dia é arrastado, né? Agora, se a pessoa acorda, vai direto para o chuveiro, toma um banho, né? Se arruma, coloca uma roupa limpinha, vai trabalhar, passa um batom, não é? As mulheres, né? Por mais simples que eles sejam, né? A pessoa, ela põe passa um perfuminho, por mais simples, é totalmente diferente, né? Dá um aspecto diferente, é gostoso até chegar perto dessa pessoa, né? E também um incenso no lar, né, Sandra? Aproveitar que você faz um teletrabalho, um incenso, um cristal, uma rosa, sempre cuidar, como a Sandra está dizendo, da boa ambiência e de você. Aí faz o conjunto e você consegue ficar bem. Aí tem mulheres que falam que o marido não gosta de ficar em casa. Mas aí você já pensou por que ele chega tarde em casa? Por que ele não te ajuda em casa? Começa a mudar a vibração, né, Sandra? Sim. Começa a mudar a vibração. Um incenso 1 hora antes dele chegar, né? Você também está alinhada, cabelo limpo, não cheirando gordura, não está com perfume de gordura, né? Porque esse perfume também, né? E deixar tudo vai alinhado. Vai até tomando conta da pessoa, né? Né? Tá sempre ajeitado, mas de chegar, aí ele sente prazer em tudo. Não é porque casou, porque
já conquistou uma pessoa que agora não precisa de mais nada. E o marido também, né? Também, porque, né? gente, tem mulheres que a gente vê, hoje em dia, na maioria dos casos, a gente vê as mulheres arrumadinha, bonita, né? E o marido todo esculhambado, né, Simone? Largado, né? Não, ele não sente mais a preocupação de se cuidar. Gente, a mulherada gosta, né, de um homem arrumadinho, né? Não é o corpo em si, gente, isso é o de menos, né? Mas um cara com a barba feitinha, uma roupa limpinha, cheirosinho. Ninguém gosta de homem com aquele cheiro, né? Então, né? De um dia todo de trabalho, né? Trabalhou, você fez, né? Tem pessoas que trabalham na rua, ok, mas chegou dentro de casa, toma um banho, né? Chega perto da mulher ali, cheirosinho, você vai ver como que isso vai dar uma mudada aí no seu relacionamento. Só isso já, né? A mulher, tanto o homem quanto a mulher, não é, seu Charles? Estou imaginando o seu Charles assistindo o Ricardo, né? Ricardo. O que será que esses homens, o seu Gersino, né? O seu Gersino sumiu. Sumiu. Ele falou assim, que chega dessas daí, para mim já deu. Já deu. Acho que agora, acho que é só na próxima reencarnação que nós vamos reencontrá-lo. Mas nós tentamos, né, Sandrinha? É verdade, a gente tentou. E a mulherada, né? A Luciane Young. Será que a turma está assistindo a gente? A Patrícia. A Yara Nascimento, né? Também. A Melissa. E as amigas Patrícia Santos. Patrícia Santos, você ainda não desistiu da gente, não, né? Menina, ela estava super cansada no encontro, menina, né? Você viu? Sim, e falou assim que já tinha dado. Você nem começou? Nossa, como que é assim? Verdade. Já estava querendo jogar a toalha. Contei, eu falei para você. Eu falei para você que eu ia contar. Eu falei, Patrícia, você sabe, as amigas. Falou, eu não falei, mas eu ia contar. Eu falei, as amigas já sabem. Eu falei, as amigas que eu ia falar. Não é? E a gente... Quem mais, Simone? Quem mais que você lembra aí que assiste A Joselene Vong, né? A Joselene Vong, que também... Falei o nome dela. Ô, Joselene, por que você tá triste? Não pode ficar triste, não, hein? Não mesmo. Não, as coisas acontecem, ó. Você vai prestar atenção na palestra do Ramires de hoje. Você vai ouvir umas 3 vezes para você entender o que ele está falando. Vou mandar essa palestra exclusivamente para você. As coisas acontecem na hora certa. Verdade. Tem a Luciene, né? Aproveite esse momento que você tem aí de descanso para quando chegar uma coisa nova, um trabalho novo, aí você está descansado, está refeita. Nada é por um acaso, não, amada. Nada é por um acaso. Tenha paciência. E não deixa a depressão, tristeza. Ramires, eu até escrevi aqui. Tristeza não gera prosperidade. Tristeza traz incapacidade. Então, se você fica triste, aqui que a outra pessoa olha assim, nossa, que tristeza, estou me sentindo triste. Ontem não, foi quinta, hoje nós estamos gravando na quinta, então foi ontem, quarta-feira. Eu e Carla Patrícia fomos a um shopping aqui em São Paulo, né? Mas, Sandra, o shopping estava vazio. Tá sim. Tá desse jeito. Vazio. É uma energia tão ruim. Eu ainda falei assim, nossa, a loja do Templo Espiritual Maria Santíssima é mais agitada do que esse shopping. Uma tristeza, gente. Você entra nas lojas, lojas grandes, você vê um funcionário, só as câmeras, mais nada. Nos provadores não tem ninguém. Olha, e você chega na praça, fomos na praça de alimentação, tinha nós 2 e mais umas, acho que nós estávamos no máximo 6 pessoas numa praça de alimentação, mas uma energia, Sandra, uma energia tão ruim, uma energia de tristeza, de desalento, sabe? Abandono, né? É assim que está depois que terminou a pandemia, gente. Você sabe que eu fui para Canoas e lá também eu dei uma corrida lá no shopping, precisava comprar numa perfumaria. E ali também estava bem vazio, né? Não, assim, tinha algumas pessoas, mas não estava antigamente, né? Aquela alegria, as pessoas comprando, consumindo sem medo, né? De gastar, de comprar, de comprar presente. Hoje em dia a gente vê, e é final de ano, né? A gente já está seguindo para o final de ano, né? A gente vê que está todo mundo inseguro, todo mundo muito preocupado.
É verdade. Como diz, eu recebi um meme que ele falava assim que como as pessoas estão brigando por causa de política, estão de mal, né? Melhor adiar o Natal para o outro, para outro dezembro. As pessoas ainda estão muito inseguras, muito tristes. Não se deixa abater, não. Gente, nós passamos já por uma fase bem pior. Hashtag fica em casa, né? E eu ainda fui atrevida um pouco, ia para as ruas e você não via nada nem ninguém. E você também é atrevida que vinha para cá, né, Sandra? Não parei de trabalhar nenhum dia. E eu até assim, foi uma coisa até de intuição que eu falei. Entrei em contato com o pessoal para eu vir ajudar. Porque foi a época que mais o templo foi procurado, Foi, né? aí era o Gilberto, era só reclamações na live, só reclamações a gente não dava aquilo. conta, né? Porque era muita gente que começou a pedir, a falar, a perguntar, a pedir ajuda, e a equipe era reduzida. Até então a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Aí eu me senti tocada, assim, de ver as pessoas esculhambando, né, na live, esculhambando tudo. Eu falei assim, gente, aí eu mandei uma mensagem para uma pessoa, eu vou ver, mandei uma mensagem para outra, eu vou ver. Aí eu fui direto no Gilberto. Libriana tem muita. Eu falei assim, gente, eu só estou querendo ir para ajudar. Aí foi que eu falei assim, eu venho ajudo de casa mesmo, mas foi um momento que o TENS precisou, porque quando eu precisei do TENS, o TENS me ajudou. Então eu senti que aquele momento era o momento que eu poderia ter feito. Fiquei muitos meses até, né? Nunca nem imaginei que eu poderia um dia fazer parte do quadro de funcionários do TENS. Nunca nem imaginei. Não era esse propósito meu. Era simplesmente ajudar. Como as pessoas em casa falavam, você é boba, você fica aos domingos. E foi uma época que o seu trabalho, como você é advogada, parou também, né? Quer dizer, você não estava com a sua conta recheada, nada, né? Estava lascada. Você estava, né? Você não ficou ali desesperada, assim, de braços cruzados, esperando, com medo da pandemia. Não, você foi ajudar, socorrer as pessoas, né? Sem pensar em você. Né? E é interessante, você lembra que a caixa enchia de gente, né? Que de uma vez até você falou, não fica os domingos trabalhando, ficava direto. Eu ficava também, fiquei muitos domingos. Mas por quê? Eu via a necessidade das pessoas. Verdade. As necessidades eram muito grandes, muito desespero naquela época, né? Então foi um trabalho assim, espiritualmente eu fui muito recompensada. Eu aprendi muito naquele período de pandemia. E a gente passou, né? Passamos. Como muita coisa, né? A gente passou. Nós passamos. E vocês também, né? Porque muitas pessoas, Simone, elas conheceram a casa nessa época da pandemia, né? No momento de desespero, no momento em que as pessoas, como você falou, né? Hashtag fica em casa, colocaram pânico. E a gente viu o desespero mesmo das pessoas. Muitas pessoas morreram, infelizmente, né? Ou felizmente. A gente não sabe o compromisso de cada um, né? A pessoa cumpriu ali. O que nós sabemos é que todas as pessoas que desencarnaram pelo Covid, elas foram recebidas com palmas, né? No mundo espiritual. Então, é o compromisso de cada um, né, gente? Então, a gente vê o quanto a espiritualidade tem esse cuidado, né, de confortar os corações. É verdade, Sandrinha. Agora, conta mais um pouquinho para nós sobre a nossa irmã. Vamos lá, então? Então eu vou pegar a história tirada do Romance Espírita, Perdoo-te, Memórias de um Espírito. Madre Teresa de Ávila, que viveu na Espanha no século XVI, é o que se depreende ao ler-se Perdoo-te, a história de muitas existências de uma entidade singular que escolheu Amália Domingo e Soler para retratá-las. O fato muito interessante da obra é que ela foi ditada psicofonicamente através do médium Eudaldo Pagés, com transcrição de Amália, à época ainda encarnada, que ouvia o que o médium falava e anotava os textos. A tradução e adaptação é de Aristides Coelho Neto. O livro recebeu o subtítulo Memórias de um Espírito. Quer dizer, o médium escutava, falava e a Amália transcrevia, né? Era um trabalho diferenciado, né?
Por isso que na época ela não era aceita, né, pela igreja, porque ela estava totalmente já voltada para o lado espiritual, né? Uhum. Conta a história de Íris, jovem de rara beleza, e sua traição ao sábio, filósofo e astrônomo da antiga Atlântida. Depois de receber o perdão desse espírito maravilhoso, Íris veio em inúmeras reencarnações, sofrendo grande arrependimento pelo que fizera. Assim, os relatos desse espírito antecedem a existência de Maria Madalena até a revolucionária Teresa de Ávila ou Teresa de Jesus. Mais tarde, como Teresa de Ávila, veio a reencarnar-se na Espanha, onde nasceu em 1515, em plena Idade Média. Como religiosa na Espanha, espírito já bem evoluído, abraça com carinho o trabalho no bem. Pode pegar até aí, sim. Não, Sandra, continue, eu pego outro parágrafo lá embaixo. Possuidora de extraordinária mediunidade de cura, vidência, audiência, desdobramentos, efeitos físicos, psicografia e outros, não foi compreendida pela igreja de seu tempo, pois a ciência da mediunidade não era aceita pelo clero romano. Atendia a Jesus que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Combateu com valentia a hipocrisia religiosa de seu tempo e dizia: estudar para não sucumbir. Escrevia poesias e assuntos religiosos, sempre vigiados pelos seus tutores e padres confessores, enclausurada por eles, que lhe tiravam tinta e papel. Adorava a liberdade, mas enclausurada era triste e abatida, pois viver ao campo e visitar as famílias, os doentes e pobres, era a sua maior tarefa. Ela gostava da peregrinação caridosa pelos campos e cidades, dando amparo às crianças, jovens e velhos. Construiu asilos, orfanatos, hospitais. E com a ajuda financeira de sua família e de outros que confiavam em sua missão. Chamavam-na de louca, vaidosa e orgulhosa, por discordar do que achava errado na igreja. Valente e obstinada em suas convicções, não tinha medo de dizer o que sentia, pois era acompanhada pela voz e intuição de Jesus. E às vezes ela chegava a vê-lo. Na fase de descobrimento, via suas vidas passadas e, através disso, sabia o que devia fazer, a fim de melhorar o seu futuro, cumprindo a lei de causas e efeito. Também se defrontou com terríveis obsessores que lhe diziam: merece tudo o que tem sofrido, pois é orgulhosa e ambiciosa. Respondia ela: nunca fui ambiciosa. O que desejo é mais luz e nobreza de sentimentos para a humanidade. Ao obsessor dizia: você é o símbolo de todos os vícios e de todas as baixezas. Não é de estranhar que na terra exista uma igreja de Cristo prostituída, quando no espaço também há mentira e prostituição. Você não me assusta, sei bem quem é. Você faz parte dos falsos profetas. Interessante, né? Sim, ela não se deixava bater. Não, ela tinha convicção na fé. Na fé dela, né? É aquilo, né, Sandra? Quando alguém fala: você não faz isso, você não vai no templo espiritual Maria Santíssima, você não está vendo lá, que lá não se resolve nada, faz tempo que você está indo, te esmorecendo, ou você frequenta uma casa onde religiosa. Não, por que você vai? Fica perdendo tempo. Olha como é que estão as coisas, seu filho não deixa de usar drogas, álcool, sua filha não trabalha, ela não faz nada. Isso é as trevas ali falando para você, ó, para, né? E você tem que persistir, né? E às vezes a pessoa está tão pertinho dela conseguir o que ela quer, né? Está tão próximo ali. E assim, a gente até estava comentando sobre isso. Às vezes
A gente vê pessoas, até da nossa família mesmo, sofrendo, passando provações. E a gente está ali para amparar, mas a gente não pode tirar a cruz, né, de cada um, assim como eles também, que olham para a gente, gostariam de tirar a nossa cruz, não é mesmo? E eles não podem, né? A gente, enquanto a gente precisar tomar aquele remedinho da vida, essa mãe amorosa, a gente vai tomar esse remedinho, às vezes amargo, né? Só a gente sabe como ele é amargo. Mas Jesus, ele por misericórdia, né, não vai fazer com que a gente pule etapas, porque a gente precisa aprender com cada situação, Mas a gente também não pode tomar aquilo que é do outro, né? Cada um vai passar pelo que precisa passar. Gente, esse conselho é para mim, tá? Ela tá falando comigo, tá? Comigo também, mas eu tô falando para mim. Não, pelo que nós conversamos hoje, sim, amiga. Sim, a gente conversou. Mas assim, eu digo isso por mim, sabe? Pelas coisas que eu passo, que eu estou passando, pelas coisas que eu já vivi. E assim, que eu tava, para não perder o raciocínio, quando a gente tem fé, quando a gente alimenta a nossa alma todos os dias, a gente se ajoelha, a gente pede a Jesus, por mais que tentam confundir a nossa cabeça, muitas vezes nós somos afrontados, né, Simone? Com certeza. A gente é afrontado, né, por pessoas, por situações, por espíritos que zombam de nós, né? Então, se você tem a certeza do que você está fazendo, né, se cale, né, permaneça firme na sua fé, porque nada deste mundo vai te derrubar. Né? Não. Fala sobre essa parte, porque eu tinha comentado antes. Né? Teresa falava com as flores. O mais interessante é que as flores respondiam. Uma flor branca e delicada murmurou: eu sou a modéstia, meu reino não é deste mundo. Outra disse: eu sou a força, sou a alma da vida. Outra afirmou: eu sou a verdade. Todos me procuram, mas ninguém quer encontrar-me. Quanto falaram aquelas flores simbólicas, as flores do céu, como as chamou Teresa, que acompanharam-no na sempre. O povo chamava-a de santa. Isso eu não admito que digam. Ninguém pode ser santo, porque ninguém é perfeito. Pela sua alta hierarquia religiosa, recebeu do rei da Espanha um anel que a liberava em todas as situações que se apresentassem difíceis. Aconselhava as mulheres que se arrumassem para os maridos. Por que será que a gente está falando disso hoje, né? Deixassem a casa limpa, plantassem hortaliças e flores, cuidando ao mesmo tempo dos filhos, educando-os. Mas, por causa de seus êxtases, arrebatamento da alma, era chamada endemoniada, louca, dirigida pelos demônios e mais. Teresa de Ávila dizia: para Deus não existem pecadores, e sim filhos pródigos, que ao voltarem encontram lugares certos à mesa e colo carinhoso para os receber. Porque, segundo Jesus, há mais festa e alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por todos os justos que ali seguem, né? Simone, a gente podia colocar agora a palestra do Ramires, né? Do cigano Dom Carlos Ramires, que fala exatamente sobre flores. Isso, com certeza. Agora entra a palestra do Ramires, né? Que tem muita coisa enriquecedora, né? Sim. E vamos lá então na palestra? Vamos lá, gente. Acompanha aí. Graças a Deus. O que é fé? A fé é o seu conhecimento perseverado, trabalhado, para você alcançar o que você planeja.
Não existe mais ou menos fé. Não existe fé fraca. Existe fé. E quanto mais se aprofundar nos preparativos para se fortalecer essa fé, muito mais rápido você encontra as respostas à sua vida. Muito mais rápido. Para isso você tem que preparar-se. E preparar-se toda em sua casa, sua vibração, sua alma, para você sempre manter-se animado, em busca do conhecimento, do caminho e das soluções. Sempre quando você não sabe fazer alguma coisa, você chama isso de problema. E às vezes você se desanima, porque dentro de você não tem respostas. E quando as coisas ficam difíceis, você se fecha. Fica depressivo, chateado. E esquece de exercer o caminho que o Cristo ensinou. Faz uma prece e pede. E Ele ensinou isso. Pede que eu vos darei. E muitas das vezes as pessoas esquecem dos ensinamentos do Cristo por se acharem só ou por acharem que não têm competência e que não conseguem mais caminhar. Mas sempre há um caminho, sempre há uma resposta e sempre há quem possa ajudar. Por isso o exercício da humildade, ensinada por Ele, é o caminho certo. Não tenha pressa. Tem problema? Existe solução. Talvez você não saiba. Mas sempre tem alguém que saiba. E muitas das vezes, resolver um problema não é te colocar para fazer qualquer coisa, colocar você para trabalhar com qualquer coisa. Ou é só arrumar um trabalho e está tudo certo a sua vida. Não é isso. O que te leva a perder a confiança? O que te leva a perder o brilho, o que te leva a perder as bases que você tem? Certos descuidos ao longo da vida. Estando encarnado, nós nos preocupamos muito em ter situações materiais confortáveis, achando que isso vai trazer segurança. E, na verdade, as coisas materiais não dão segurança a ninguém. Se fosse assim, as grandes fortunas não faliam, não acabavam. Mas o que vale trazer segurança é justamente o conhecimento de que você é um ser eterno e que no momento você está lutando para poder se aprimorar. E esse aprimoramento é que gera esse caminho desconhecido. E se é desconhecido, tem que se agir com calma, com paciência, para você dar passos seguros e conquistar uma base saudável para você sobreviver no plano físico. Prosperidade é seu estado de espírito. Quando falamos a vocês que um cigano, ele não se preocupa em ter muitas coisas por conhecer as leis que regem o universo. Ele tem uma casa, e a melhor casa. E tudo que essa casa precisar de ter, ali ele tem. O cigano na terra, ele precisava de uma carroça, precisava de cavalos. Então ele cuidava bem dos seus cavalos, cuidava bem da sua carroça, porque era o seu meio de transporte. Assim como hoje vocês têm seus automóveis, e o automóvel nunca pode dar problema para a hora que você precisar. Do que mais precisam? Mais casas? Será que precisam de mais casas ou será que precisam de mais conhecimentos para vocês investirem mais em conhecimento, estudos, aperfeiçoamento, para que vocês consigam aprender o que tem no mundo? Por isso que os ciganos viajam o mundo em busca de conhecimento, não é passeio não.
Ele aprende com os povos, com os costumes, com as tradições, e ele soma conhecimento. E quando ele volta para a casa dele, ele volta para um lar que está em constante reforma vibracional, espiritual e principalmente familiar. O cigano faz questão que a sua família esteja bem. Ele faz questão que todos dentro de casa sejam felizes e copartícipes dessa fé. Porque eles sempre se reúnem em prece para poder agradecer a Deus que tem, e dentro do conhecimento que eles têm, eles vão renovando-se diariamente as buscas para terem conquistas saudáveis e somarem principalmente a riqueza que ninguém terá, o conhecimento. Às vezes vocês ficam tristes, chateados, porque acham que já estão envelhecidos demais e não conseguem trabalhar mais. E esse envelhecimento, muitas das vezes, é você que se coloca desse jeito e neutraliza a sua força de vontade, e com isso você mesmo cria obstáculos para você recomeçar. Quando o tempo passa e o corpo não tem a mesma vitalidade, você tem que usar a sua inteligência, trabalhar com a cabeça, com a experiência que você tem, diante de tantas chances que a vida te dá, de você encarar uma nova etapa na sua vida, e muitas das vezes, para você iniciar uma era de empreendedor, de você ter em si mesmo o seu próprio trabalho, e com isso a experiência lhe transmitir a segurança e oferecer aos outros os serviços que você sabe fazer. Quando você não consegue mais carregar um peso gigante nas suas costas, você tem que usar a sua inteligência para arrumar um meio de transporte, de carregar a vida que você quer ter. Por isso que cada um, quando para e começa a ficar se cobrando, ou se culpando, ou lembrando do passado, perde tempo em replanejar a sua vida, em sair, buscar novos meios, olhar o mundo como ele está, diante dessa nova tecnologia que existe, para instigar cada um a aperfeiçoar-se em todos os campos que a vida lhe trouxe e lhe trará. Os ciganos sempre cuidaram da fé, mesmo sendo banidos das igrejas. Na antiguidade não era permitido a eles adentrarem as igrejas, mas eles iam do mesmo jeito e ficavam do lado de fora. Em todos os lugares aonde eles passavam, onde as pessoas achavam que eles estavam lá para roubar, para mentir, para enganar, ali eles usavam a sua criatividade, sempre foram artesãos, sempre souberam trabalhar com dinheiro, sempre souberam trabalhar com as essências, tirar as essências das flores, das plantas, faziam os perfumes encantadores, dançavam e dançam até hoje, de extasiar os olhos de quem vê, e com isso, nas praças, faziam da música a atração. Todos os objetos que tinham, a forma com que esses utensílios pudessem chegar a cada um daqueles que se sentiam atraídos pela música, pela vibração, pela alegria com que os gitanos e as gitanas assim bailavam. Sabe, a tristeza não gera prosperidade. A tristeza não atrai boas vibrações. A tristeza traz doenças. A tristeza traz incapacidade. Por que tristeza? Por que não sair? Em vez de ficar o tempo todo trancado dentro de casa, vá caminhar. Está procurando trabalho? Não procure trabalho dentro de casa, vá caminhar. De vez em quando, pense em cuidar da sua alma. Quando os gitanos falam das flores, dos jardins que cada casa deveria ter, das floreiras que as janelas deveriam ter, dos vasos de flores dentro de casa,
Porque as flores transmitem alegria, transmite boas vibrações, transmite a beleza. E aqueles que têm os cuidados com as flores, que aliás é um dos primeiros trabalhos que aqueles que têm pressa na terra quando desencarna, são levados ao mundo espiritual para cuidar de flores, cuidar de plantas, para aprender a ter paciência. Porque os impacientes não herdam a terra, e sim os pacientes, os que exercitam a paciência nos seus afazeres. Por isso que os ritanos não têm pressa, eles não se afobam com as coisas. E também não temem as dificuldades. Sempre quando surge um problema, é porque algo novo está para chegar. Sempre quando você tem um problema, é porque sua vida começou a mudar. E a sabedoria buscada nos antigos e buscada na prece, com a presença sempre ativa dos seres angelicais que estão sempre dispostos a nos ajudar, faz com que nós entendamos essas mudanças e saiamos um pouco dessa zona de aparente conforto que se tem para buscarmos caminhos novos. E se são novos, são diferentes, é natural que você se sinta, no começo, um tanto inseguro. Mas você vai usando tudo que sabe para que os seus passos sejam seguros. Por isso que os ritanos não se afobam, não querem fazer as coisas logo. Fazem todas as coisas no seu tempo, planejados. Ciganos não se preocupam com inveja. Ciganos não se preocupam com perseguição. Problema do perseguidor, que vai ter que andar rápido. Quem tem medo de ser perseguido, para e é alcançado. Quem não tem medo de ser perseguido, continua fazendo a sua vida crescer, prosperar, que os perseguidores, incrédulos, se cansam e param, porque não conseguem te alcançar. A inveja só tem importância, ou ela só tem o efeito na sua vida, quando você para ouvir o invejoso. Em vez de você transmitir a ele quem você é, o que você fez, você fica com medo. O medo é o que bloqueia a sua inteligência, bloqueia as suas capacidades, é o que faz você ficar temeroso em relação às suas buscas. Por isso que os ritanos cuidam da alma, desde os pequeninos, desde as crianças. Nós contamos nossas histórias aos nossos filhos desde pequenos, para que eles saibam dar valor a tudo que têm. Hoje os pais que não conversam com seus filhos não sabem nem quem eles são. E muitas das vezes os filhos não dão valor aos pais, a tudo que os pais conquistaram, porque os próprios pais não contaram as histórias deles nem dos seus ancestrais aos seus filhos, netos e sobrinhos, como é feito com os ciganos sempre quando se reúnem em família. E todos os anos os ciganos se reúnem. Primeiro, a prece, a gratidão pela família, por Deus, pela saúde, pelo trabalho, pela vida e pelas oportunidades de conviver. Aqueles que preservam o que é sagrado prosperam. Aqueles que se ausentam do que é sagrado acabam perdendo as coisas que foram criadas em meio a esses campos, essas areias, que o Cristo diz que não se deve querer firmar nada em terreno arenoso, mas tudo na rocha firme, e a rocha firme é o conhecimento. Quem tem conhecimento não constrói casa em pântano. Quem tem conhecimento não arrisca naquilo que não tem certeza. Quem tem conhecimento cria sua própria sorte, porque molda o seu destino planejado e sabe medir as consequências e sabe como buscar a prosperidade. Tudo isso é o seu estado de espírito. Enquanto você lamenta as coisas que perde, você perde tempo em aprender a ganhar o que a vida terá a te oferecer. Ninguém mais perseguido do que os ciganos.
Ninguém mais enfrentou preconceitos do que nós. Mas nada abalou a nossa fé. Nada abala aqueles que sabem que podem vencer, não a qualquer preço, mas com a vontade que têm de vencer. Por isso que o medo não há em nós. Não temos medo de nada, porque sabemos que a vida é eterna e que o Pai Celestial não vira as costas aos seus. Tu não tem que ter medo de nada. Tem problema? Perdeu? Aprendeu a lição? Anotou todos os pontos onde você errou? Desde as pessoas erradas em quem você confiou? Desde os papéis que você assinou precipitadamente, sem ler o que estava escrito, que é um erro muito grande, assinar coisas sem ler? O que perdeu, fará de tudo agora para você ganhar. E você ganhará. Tu pode ter certeza que você ganhará. Planeje. Cristo disse, pede que eu vos dou. Foi Ele quem disse. O que tu tem pedido? Dinheiro? Tu pede dinheiro? O que Salomão pediu? Sabedoria. O que mais? Conhecimento espiritual. Quando você aprender a pedir sabedoria e conhecimento espiritual, tu nunca mais terá medo, nunca mais ficará doente, nunca mais se sentirá um derrotado. Nós estamos aqui para ajudá-los. Para ajudá-los. Nunca obrigá-los. E nós só podemos fazer se vocês deixarem. Ninguém é obrigado. Como Cristo não nos obrigou a nada. Nós ensinamos o que é certo. As bases que você precisa ter para você recomeçar a sua vida. Lembre-se, sua alma é eterna. O corpo passa, mas você não. Você não passa. Você é o que é. E a sua personalidade demonstra a vida que você tem. Vencer ou perder é opção sua. Não tema as derrotas. As vitórias serão maiores. Palavra de quem já passou por tudo isso e aprendeu todas as lições. Fortaleça a fé. Fortaleça a fé. Cuide bem da sua casa. Cuide da vibração da sua casa. Converse. Faça uma prece. Reúna a sua família. Não fique falando de problemas. Não convide ninguém para tomar bebida alcoólica na sua casa. Nunca. Nunca. Festas não precisam de bebida alcoólica. Não precisa. Porque é preciso de pessoas. Isso só pode convidar quem você confia e ama. Quem você ama e confia, porque você estará colocando-os na sua casa. A partir daí, a sua cabeça vai mudar. A sua inteligência vai aflorar. E você verá que tudo que você passou são apenas aulas que a vida está te dando de como você deve administrar melhor o que você é capaz de fazer. Não tem mais dificuldades, não. Aprenda as lições. Segue em frente. Seja feliz. Aos pais, levem seus filhos para orar. Aos filhos, obedeçam seus pais. Porque eles são as únicas pessoas que são capazes de dar a vida por vocês. Fazem de tudo por vocês. Jovens, obedeçam seus pais. Nunca, nunca contradigam seus pais. Nunca. Porque eles nunca irão querer o seu mal.
Nunca. Deus bendiga a todos. Acabamos de ouvir a mensagem do cigano espiritual Dom Carlos Ramires, por meio da mediunidade do nosso dirigente, Gilberto Rissato. E o cigano Dom Carlos Ramires, né, gente? Olha, essa palestra aí, ela traz tantos ensinamentos. Sempre que você puder, ouça, volta aí, né, o programa para você ouvir de novo. Eu quero ouvir novamente essa palestra, já ouvi aqui com vocês. E ele nos falando, né, gente, a respeito da humildade. A pessoa, quando ela é humilde, ela nunca cai. Quando a gente trabalha realmente essa humildade de espírito, e todos nós estamos aprendendo, né? Todos nós, reencarnados, temos um pouquinho de arrogância. Tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente acorda, né, meio mal-humorado. Às vezes a gente deixa, né, os problemas tomarem conta da gente, a gente acaba, né, sendo um pouco mais arrogante. E a gente precisa, todos nós, nos corrigirmos mesmo, né? Olhar para a gente, né? Às vezes a gente ouve as críticas dos outros falando de nós, né? Não pensa que o outro está errado, não, ele está certo, né? O inimigo é bom, a pessoa que não gosta da gente, ela é boa porque ela fala para a gente o que a gente incomoda, né? E se você achar, né, que aquilo você precisa mudar, muda logo. Se você achar que não, né? E ele também, Simone, eu gostaria de destacar aqui que ele falou a respeito da paciência, né? A questão das flores, que os ciganos, eles gostam das flores. Quando, em todo o atendimento cigano aqui na nossa casa, você vai ver flores nos vasos. Isso é lei, né? Verdade. É lei. E se não tiver, o chicote come. O chicote come, né? E as flores, elas precisam estar cuidadas, né? As auxiliares, elas têm todo o cuidado de cuidar mesmo das plantas. Aliás, hoje nós tivemos a cerimônia do algodão com a cigana Esmeralda, que, né, um dia antes, as auxiliares, vi a Carla Patrícia, vi a Elizabeth Arruda, a Sueli, vi elas arrumando ali as flores, né, com todo o carinho para receber a cigana Esmeralda e todo o clã. E para deixar aí para o Dr. Bezerra, as flores, elas são importantíssimas, né? Então, sempre que você puder, coloque flores na sua casa, deixe a sua casa alegre, cuide das flores e faça como a Teresa, né? A Teresa de Ávila, que conversa com a flor, você vai ver, né? Você não está ficando louca, né? Nós não estamos ficando loucos, não. A florzinha, porque nós já somos loucos. A gente já é, né? A florzinha vai... Eu tenho minhas flores minhas violetinhas, elas ficam na janela e eu converso com elas, né? Às vezes, quando elas abrem, dão alguma florzinha, eu já falo, olha, eu aviso para Amanda, né? Amanda, olha, eu vou ser vovó, olha as minhas violetinhas aí, né? Dando ali as suas florzinhas para alegrar a gente, né? Então, não tenha vergonha desses mínimos momentos de você aproveitar, de você falar. A gente sabe que tem muitas pessoas que acompanham a programação aqui, elas dão água frutificada para as plantas. Sim. Né? As plantas participam ali das preces, das orações. Então, converse, sim, com as nossas irmãs. Porque louco é quem diz que não é feliz, né? É verdade. Não é a música que canta assim? Então, gente, e uma das coisas que a Sandra falou, e lembrei, doutor Adolfo, doutor Bezerra, em uma palestra, agora não me lembro onde foi, ou se foi Ramires, alguém contando que esse fluido medicamentoso foi extraído também das flores. Sim. Lembra-se? Sim. Eu não me lembro se foi no dia 15, aquela palestra que não pode ser divulgada, ou foi alguma coisa assim. Das flores está sendo tirado também, extraído benefício para o nosso corpo físico, né? Então, assim, tudo aí também, continuando aqui com Teresa, porque já está dando o horário aqui do pessoal, né, Sandra? Vamos dar uma corridinha. Teresa recebia por intermédio da mediunidade de um religioso, a alma de um ser encarnado, ou seja, ela
o mentor dela, né? Que a ajudava toda. E ele aparecia através de um padre, esse mentor dela. Junto a conventos, levantou asilos, orfanatos, albergues, para receber andarilhos, a preocupação dela, doentes e aqueles que necessitavam de uma noite de repouso. Porque é duro, né, gente? As pessoas, creio que não ter onde dormir, principalmente na época de frio, né, Sandra? Muito Porque ruim. no calor... Muito sofrimento. Né? No calor você fica contemplando a lua, como um dia desse nós saímos de um programa, né? Não foi difícil pra caramba para encontrar Uber aqui, que eu tô com um problema com o meu carro. Aí eu tive que andei com a Sandra acho que uns 15 minutos, né, Sandra? Mas a lua estava tão linda, estava 15 Sandra... nada, eu acho que foi, porque eu atravesso a ponte, às vezes a gente gasta 30 minutos, né, até chegar em casa. Deve ter sido uns 25, 30 minutos. Mas a noite estava tão bonita, Boa. foi eu, a Sandra, os amigos, Gabriel e o filho do Júlio, né? Caio. O Caio, que por sinal está ali do outro lado. Foi bom aquele dia, não foi não, Caio? Aquela noite? Nem tá ouvindo? Foi, tá ouvindo sim. Ele tá rindo, tá fazendo assim. Assim, a gente foi contemplando a lua, porque eu sou lunática, né? Eu sou amante da lua. Então aquele dia estava gostoso. Imagina, se tivesse frio, eu não teria ido não, gente. Vou falar a verdade. A gente teria ficado esperando o Uber aqui até ele aparecer. Então, assim, quando o tempo tá bom, é prazeroso você andar, né? Agora você no frio, você não tem um local, dói, né? O frio dói, você não tem algo quente para você tomar, para te aquecer. Aí a tristeza também toma conta, solidão, né? Então, assim, olha o pensamento dela, a preocupação dela de cuidar das pessoas nessa situação. Sandra, podemos adiantar? Pode. Pode ser você agora. Eu passei as coisas dela. Tá bom. Ela dizia, né, que era o simples, o natural, o fruto da investigação na oficina na natureza. Vocês diziam para a igreja, povoam o céu dos santos. Eu quero homens sábios que sirvam de catedráticos nas universidades desse mundo, mas sempre cercada de muitos espiões organizados e tinha por isso muitos inimigos que queriam prendê-la, que chamavam-na de vaidosa e herege. Mas ela pouco se importava, né? Porque aqui no templo os espíritos falam para a gente, né, que quando você está trabalhando, quando você está fazendo caridade, você não tem tempo, né? A gente não tem tempo para ficar... Às vezes a gente ouve uma coisa e outra, daqui a pouco a gente esquece porque a responsabilidade só aumenta, né? Ouvindo cânticos no convento pelas irmãs religiosas, via Maria Santíssima. Embora fosse uma trabalhadora do bem, reconhecia a falha em muitas ocasiões e, além de muitas curas, fez brotar de um rochedo água milagrosa ao toque de seus dedos, água que curou muitos males. E ao ver Jesus na fronte, exclamou: Senhor, Senhor, ouviu do Mestre, não esqueça as crianças, porque delas é o reino dos céus. Ao beijá-las, estará beijando a mim. Lindo, né? A gente vê assim que essas pessoas, esses espíritos, eles não vivem para eles, né? Eles vivem para os outros, né? Eles querem ver os outros bem, os outros curados, os outros em paz. Então a gente vê que é mais um exemplo aí para todos nós. Acredito que vocês devam ter se apaixonado, assim como nós, por Teresa d'Ávila. E é por isso que a Madre Teresa de Calcutá era uma amante, né? Desse querido espírito feminino, delicado, amoroso, batalhador e que sofreu tantas perseguições, assim como todos nós, né? Aqueles que fazem o bem sofrem. Verdade, né? Eu espero que nosso programa de hoje tenha ajudado alguém. A gente pede para vocês, inscrevam-se, né, no canal, deem like, ajude uma família através de cesta básica, faça uma doação. A caridade ou ajudar o próximo serve como escudo de proteção, né? Nos serve como escudo de proteção. Ontem eu estava até fazendo uma palestra, eu falei para o pessoal um caso verídico, um médico daqui de São Paulo estava andando com a esposa dele
numa das ruas, nos bairros, e ele sentiu que eles seriam assaltados. E ele tinha certeza. Na hora que aí o rapaz veio e gritou, Dr. Paulo. E aí ele, e ficaram lá conversando, tudo, e foram embora. Ele e a esposa foram embora, só que acabaram não sendo assaltados. Só que ele é um médico que, uma vez por mês, ele vai no interior de São Paulo ajudar famílias, né? É tipo esses médicos sem fronteiras. Assim, ele faz esse trabalho caritativo sem se aparecer, aquela coisa no anonimato. Aí, quando ele chegou numa das casas, a senhorinha falou assim, Dr. Paulo, o senhor ia ser assaltado há 15 dias atrás, né, lá em São Paulo. Como a senhora sabe disso? Então, o senhor acompanha a saúde do meu esposo há muitos anos. E o nosso filho, ele era pequeno e via o senhor já vindo aqui. E só que ele se enveredou por o caminho do crime, né, não bom. E ele falou que ele estava com comparsa que iriam assaltar o senhor. Quando ele o reconheceu, a senha foi ele gritar o seu nome e deixar claro que ele conhecia o senhor, por isso não o assaltaram. Olha. Então, a prática da caridade. Protegeu, o escudo de proteção. Espiritual, porque nós temos muitos livramentos espirituais, os quais nós teremos conhecimento só quando chegarmos do outro lado. E isso ficou muito claro para ele. Então, por isso que a gente sempre chama as pessoas, venha fazer a caridade, porque possa estar faltando só uma pequena coisa para você conseguir realizar uma coisa na sua vida, e você ajudando uma família, ajudando uma outra pessoa, aquele obsessor, ele vai se sentir fragilizado ao ver que você está ajudando uma pessoa qual ele ama. E ele sai do seu caminho e é aquilo que você precisa. É o próprio Divaldo Franco, né? Tem aquele livro do Divaldo que conta a história dele. E o Divaldo, ele tinha um obsessor, né? Sim. Que esse obsessor, ele ficava o tempo todo perseguindo. E um dia a mãe desse obsessor foi reencarnar, né? Foi. E o Divaldo, ele criou ali a mansão do caminho. E ele pegou várias crianças, né? Ele tem, nesse local, crianças adotadas. E a mãe desse rapaz, ela foi um dos espíritos, né? Uma dos bebês que apareceu ali na porta dele, que ele pegou. E o obsessor, ele só parou de perseguir no momento que o Divaldo foi criar a mãe, né? do rapaz. Então, a gente vê que quando a gente faz caridade, não é a caridade, gente, o Divaldo não fez isso para ele receber, né? Eu vou fazer porque alguma coisa eu vou ganhar em troca. Não, é o amor pelo amor, né? O amor pela vida, é o amor pelas pessoas. Quando a gente ama, o primeiro beneficiado somos nós, né? Nós somos os primeiros beneficiados. E a gente está fazendo um mundo bom, né? Com certeza. Bom, Sandra, foi um prazer estar com você nesse programa, né? A espiritualidade que está direcionando as coisas. É um prazer estar na casa de vocês permitirem que nós façamos parte da família, né? De vocês. Da minha parte salve Jesus, salve Maria Santíssima, que vocês tenham um excelente final de semana e fiquem conosco nessa reunião de Dr. Bezerra de Menezes. Deixe essa energia dentro da sua casa, que vai ser muito bom. Isso aí, gente. Muita fé, muita perseverança, muita paciência, muita luz e muita humildade, né? Vamos criticar menos, né? Ouvir mais e fazer o que é certo sempre, né? E flores na casa de vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Agradeço a Simone, né? Tava com saudade, né, Simone? A gente fica com saudade de estar aqui e agradecemos a cada um de vocês, a toda a técnica aqui, está preparando esse programa aí para vocês. Um beijo, salve, né, Madre Teresa d'Ávila e toda a equipe espiritual também que nos acompanha a cada programa. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, gente.